Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas, seguidores, tudo bem? Nem sempre tudo é o que parece ser, não é verdade? Olha, eu devo informar, não tivemos as duas últimas lives, sexta-feira e sábado, porque fui acometido de uma alta depressão, né? Mas não preocupante, o que me levou à realização de exames mais aprofundados, porém, graças a Deus, sem gravidades médicas. Obrigado pela compreensão. Vamos a mais uma edição de 3Ds e prosas. Se gostarem, dê o joinha aí de gostei, faça o triplo C, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Algo muito grave está acontecendo em volta do mundo e precisamos estar atentos. É muito sério, prestem atenção. Desde o meio do dia de sexta-feira, dia 12, a Terra treme com os primeiros 75 chefes de estados de uma fila bem acima de 100, fechando acordo tarifário com os Estados Unidos por 90 dias renováveis indefinidamente. Da América do Sul, tem Argentina, Chile, Peru e Equador, ao tempo em que fixou em mais de 400% a tarifa para produtos chineses. Com isso, Donald Trump isola a China do resto do mundo, que não tendo mais a quem vender, toda a sua economia só sobrará. Quase todos os membros da União Europeia, inclusive, aprovaram a decisão do presidente americano. Assim, a partir do 8º dia após o 2 de abril, está acontecendo um tremendo terremoto econômico planetário. É tempo, inclusive, de o Brasil manter-se acordado. Viveremos, então, para ver o que vai acontecer. As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos importados da China agora somam 400%, segundo afirmou a Casa Branca na última quinta-feira, dia 10. A briga econômica entre os Estados Unidos e a China começou com a tributação de importações de 84% dos produtos chineses para comercialização nos Estados Unidos. A China retaliou o aumento dos Estados Unidos, retaliou aumentando a tarifa americana para 125%, com efeito, inclusive, imediato. Nessa briga, a tarifa é motivada pelo fentanil, que é um produto muito usado, né, pelo fabricante, aquele estilo Made in China, ou então Made in USA. No início de fevereiro, já agora, os EUA, Estados Unidos da América, aplicaram uma taxa extra de 10% sobre as importações provenientes da China, que se somaram à tarifa de 10% que já era cobrada daquele país, chegando então a 20%. Logo a seguir, Trump anunciou seu plano de tarifas recíprocas, que incluía uma taxa extra de 34% para a China, elevando a alíquota sobre os produtos do país asiático para 54%. Após a retaliação chinesa, que também impôs tarifas de 34% sobre os EUA, dos Estados Unidos da América, a Casa Branca confirmou mais 50% em taxas sobre as importações chinesas, aplicando a tarifa sobre o país no patamar de 104%. Com o anúncio de que a China aumentaria em 84% as taxas sobre produtos norte-americanos, Trump decidiu subir para 125% a tarifa recíproca contra os asiáticos. Esse valor foi somado aos 20 que já eram aplicados antes de abril, chegando aos 145%. O presidente americano justificou o novo aumento na tributação contra Pequim, na quarta-feira, dia 9, com base na falta de respeito que a China declarou aos mercados mundiais
por causa da retaliação do país ao tarifaço. O republicano disse esperar que, em um futuro próximo, a China perceba que os dias de exploração dos Estados Unidos da América e de outros países não serão mais sustentáveis ou aceitáveis. Aos países que não retaliaram de forma alguma, Trump reduziu as taxas recíprocas para 10% pelo prazo de até 90 dias. Ele, o presidente americano, se referiu à decisão como uma pausa no tarifaço que há exatamente uma semana resultou na escalada de uma guerra comercial global. Mas Pequim não quer acordo algum e continua sua retaliação nesta guerra de tarifas entre os dois países. E na sexta-feira agora o pau comeu de novo. Mas dessa vez o país americano não está só ao conquistar apoio e adesão de outros países da União Europeia e também sul-americanos, como Argentina, Chile, Peru e Equador. Como eu disse, é um total de 75 chefes de Estado de 100 já países fechados com Donald Trump contra os chineses. E isso até me faz lembrar aquela música da baiana Simone Moreno, e a terra tremeu, 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 e o céu mudou de cor. Gente, e se o Brasil, como quer Lula, retaliar os Estados Unidos em apoio à China, vai acontecer o mesmo com o que está acontecendo com o país asiático, com os chineses. E aqui para nós, a maioria de nossos produtos importados dos Estados Unidos, os básicos principalmente, o brasileiro não iria aguentar um aumento só da tarifa de 400% no produto que ele comprou importado. É preocupante. Vamos agora à prosa de número 2. Uma sugestão de união de todas as secretarias municipais de cidades localizadas no mapa do sudoeste do estado da Bahia, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, governos estadual e federal, que poderia assim identificar os riscos reais de moradores, exatamente dessas cidades, acerca dos efeitos do amianto sobre a saúde de parte da população da própria região sudoeste da Bahia. Toda esta união seria através de uma parceria permanente do tipo plantão. Um estudo conduzido por instituições públicas e entidades civis revelou os efeitos da exposição do amianto sobre a saúde, sobre a saúde de parte da população, exatamente de nossa região do Sudoeste. A pesquisa avaliou 584 moradores de 4 municípios desta região, o que resultou em 66 pessoas apresentando diagnóstico positivo ou sugestivo de doenças relacionadas ao amianto, o DRA, que são doenças pulmonares e distúrbios pleurais e, o mais grave, diversos tipos de câncer. Câncer de pulmão, de laringe, do trato digestivo, do ovário, mesotelioma maligno. Ou seja, o amianto é comprovadamente cancerígeno e pode causar diversos distúrbios e doenças graves. Pacientes com doenças relacionadas ao amianto devem ser monitorados quanto ao desenvolvimento, inclusive de outras condições relacionadas ao produto. O estudo nas cidades do Sudoeste foi realizado entre os dias 2 e 20 de setembro de 2024, com o apoio de órgãos públicos, instituições de pesquisa e também de organizações da sociedade civil. O objetivo foi rastrear casos de doenças relacionadas ao amianto nos municípios de Bom Jesus da Serra, Caetanos, Poções e Planalto. Do total de atendidos, 30% relataram exposição ocupacional e 70% exposição ambiental ao amianto. Os dados mostram que os exames abrangem menos de 1% da população estimada de cerca de 65 mil habitantes, o que indica possibilidade, inclusive, de subnotificação de casos. Pode ser bem maior. O diagnóstico foi realizado
com suporte de profissionais do Instituto do Coração de São Paulo, INCOR, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e do Hospital do Câncer de Barretos. O método utilizado é capaz de detectar alterações pulmonares no estágio inicial, o que possibilita tratamento antecipado e monitoramento contínuo da população exposta. O mapeamento da população foi realizado pelas secretarias municipais das cidades envolvidas, com financiamento de 540 mil do Ministério Público do Trabalho, verba esta oriunda de ações judiciais contra empresas que descumpriram a legislação trabalhista. O relatório destaca que a contaminação ambiental persistente, materiais com amianto foram utilizados em estruturas residenciais, vias públicas e até cemitérios, devido às ações realizadas pelas empresas às comunidades pesquisadas. Demais moradores também foram contaminados devido ao uso generalizado do material em ambientes domésticos e públicos. O risco, entretanto, permanece mesmo com a paralisação das atividades, ainda que há mais de 5 décadas. Com base nesses resultados, o relatório recomenda que os municípios implementem o acompanhamento regular dos pacientes documentados com DRA. Além disso, todos os examinados deverão repetir a espirometria em 2025 e o exame de raio-x em 2026. O amianto, embora utilizado em materiais de construção, foi banido no Brasil em 2017 após decisão do Supremo Tribunal Federal. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que cerca de 50% das mortes por câncer ocupacional estão relacionadas à exposição à fibra. Não há limite seguro de exposição ao amianto, segundo a própria entidade. A mobilização pelo banimento do amianto no Brasil ganhou força a partir da década de 1980, com o crescimento dos casos de adoecimento de trabalhadores, inclusive até aqueles vasilhames de reserva de água, aqueles tanques, tipo Eternite, etc., entendeu? Vinha com o produto do amianto. Vinha, não sei se vem mais. Vamos agora à prosa de número 3, a última. A inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 0,56% em março, segundo dados divulgados dia 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. É a maior taxa para o mês desde março de 2023, quando o índice foi de 0,71. Apesar da alta, houve uma leve desaceleração em relação ao mês de fevereiro. Mas, no acumulado de 12 meses, o IPCA registra avanço de 5,48%, superando o teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central do Brasil, que é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Todos os novos grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês de março. O principal impacto veio do grupo de alimentação e bebidas, com variação de 1,17%. Entre os itens com maiores altas, destacam-se tomate, com mais 22,55%, o ovo de galinha, com mais 13,13%, o café moído, com mais 8,14%. O aumento no preço do ovo está relacionado à valorização do milho, principal insumo da ração das aves. Já os preços do café e do tomate foram impactados por fatores sazonais, como a entre-safra e questões climáticas. O resultado de março reforça o desafio da autoridade monetária em manter a inflação dentro da meta anual, especialmente diante da persistência da alta dos alimentos, que impacta diretamente no orçamento das famílias brasileiras. Se gostaram da live, dê um like de positivo, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam, acesse o sininho para novas lives. Até a próxima!